Hum. Dri, o tema de hoje é o fato de que as mulheres querem ser tratadas como rainhas. Uhum. Mas a gente trata os homens como reis? Pois é, eu estava pensando muito sobre isso quando foi dado o tema. Que eu falei assim, que tipo de rainha que a gente quer ser tratada, né, Dri? Que tipo de rainha? Porque as rainhas antigas, elas eram subjugadas aos reis. Então, Verdade, verdade. né, ela foi a rainha Elizabeth e tal, né? Verdade. Enfim, mas que tipo de rainha que a gente quer ser? Eu não sei se eu quero um súdito para mim, não. Eu quero um companheiro. Então, Hum, rainha até que ponto? Pensei bom, muito sobre isso, sabe? Muito sobre. Falei assim, será é. que eu quero ser realmente tratada como uma rainha? Porque rainha tem Uhum, súdito. tem, Eu não sei se eu tem. sou uma pessoa que eu ordens. Eu quero isso. Porque Hum, o amor, o relacionamento, ele não tem que ser cobrado, não. Né, Dati? Ele Né? tem que ser. interessante, Quando você é interessante. rainha, é o subjugado. Eu pensei sobre isso, mas não quer dizer que eu não mude de Sim, pensamento, de ser sim, tratada. claro. Né? Porque às vezes assim, eu vou querer uma porta de um carro aberto, vou querer. Vou querer ser buscada em Sim, casa, que delícia. Mas eu não sei se uma sim. rainha é tratada assim, Uhum, entende? Então entendi. eu fico na dúvida. Mesmo que eu tenha que tratar o homem como rei, eu não quero ser submissa a ele a esse ponto de tratá-lo como rei e ser uma súdita dele. Uhum. Então, incrível que ontem a gente falou lá no programa sobre essas linguagens do amor. Seu programa tá uma delícia, hein? Tá Eu gostando? ontem Vocês estão vi lá Bom, também. gostando? só tem que ser num horário que a gente possa Pois acompanhar ao vivo e a cores é, para poder participar mais, que eu pego ali o finalzinho ao vivo só. Também e entrei ontem no final lá. Mas você vai horário conseguir um horário melhor pra gente. bacana, Muito bom, muito bacana. bom. Pessoal aí Tudo muito. acompanhe a Adri Gutes na Rádio Web Mineiríssima com o programa. Esqueci o E nome. aí, E aí, eu já e ia falar, aí, me descontei? conta. E aí, excelente, excelente. Mas continua, Aí Adri. eu fiquei, aí eu fiquei pensando sobre isso. Que o nosso convidado de ontem, o Bahia, falou exatamente. Eu não posso tratar o outro como eu quero ser tratada, porque a linguagem do outro não é a mesma que a minha. Sim. Eu Nossa, posso eu falo querer. muito isso, porque o pessoal fala assim: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu falo, não. Trate ele como ele precisa ou como ele quer ser tratado, né? Você falando muito isso no programa, realmente, Dri, já vi mesmo. E eu achei muito interessante isso. Que aí veio essa questão de rainha, rei. Como será que eu quero ser tratada literalmente? Sim, Né? sim. Então, esse é meu Nath, posicionamento. Sei que eu sim, quero ser tratada como uma rainha, porque eu não quero um súdito. certíssima. E aí, Nath, e você? Pois é, tô aqui pensando aqui com a Adri falando essas coisas, e eu tô aqui raciocinando com os meus botões aqui, é a seguinte coisa, se ser rainha, ser tratada como rainha, é ser tratada com delicadeza, com amor, com carinho, ser tratada, me chama, fazer mimos, né? Alguns mimos não estou dizendo para ficar jogando pétalas de flores nos meus pés o tempo todo, não Sim, é isso, sim. mas fazer mimos, fazer algumas vontades, essas coisas assim, aí eu quero ser tratada como rainha. Agora, e eu fiquei pensando numa outra coisa que você falou aí, de trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu falo muito isso. Trate os outros, porque minha mãe sempre falou isso comigo, né? Sempre o que eu tenho no meu inconsciente, no meu consciente também, o tratar os outros como eu gostaria de ser tratada é no seguinte sentido: com educação, com respeito,
com cordialidade, como é que chama, com empatia. É assim. E não assim, eu gosto disso, eu gosto. Não nesse sentido. Eu nunca me pautei por esse sentido. E a questão que a Adri falou, o negócio do rei, né, de ter súditos e etc., uma relação não cabe isso, né, Adri? Súditos e servos e etc. Sim, apesar do machismo existir aí, e que muitas vezes eu me pego fazendo coisas para o meu marido, que dependendo da pessoa que olhar e falar assim, por que você faz isso? Eu, por exemplo, muitas vezes sirvo o prato dele de comida. Às vezes, eu me pego com, tipo assim, hoje eu não vou servir, não tô afim. Às vezes, eu me pego assim, não vou fazer. Quando eu faço, é porque eu tô afim de fazer. E não porque eu me sinta súdita, ou porque eu sou submissa a ele, etc. Mas é uma forma de carinho, do mesmo jeito que eu vejo uma forma de carinho quando eu faço a comida, que eu faço um prato que é gostoso para eles, tanto para ele quanto para minha filha. Eu fiquei pensando nisso aqui agora, Adri, falando assim, se for para ser rainha, de abrir porta para mim, me tratar com carinho, com respeito, Adri te bugou. Tô de boa, tô junto. Sim. Tá. Mas então agora o que eu quis propor é ser rainha. Concordo com as duas em gênero, número e grau. Totalmente. Só, por exemplo, eu nunca fiz como a Nath de pôr o prato de alguém, porque isso nunca foi comum na minha casa. Então, eu nunca vi minha mãe fazendo prato para o meu pai ou para meus irmãos, então simplesmente não faz parte do meu universo. Porque se fizesse, provavelmente em algum momento que eu quisesse fazer um agrado, com certeza aconteceria. E aí, a minha visão de ser tratada como uma rainha é prioridade absoluta quando estiver comigo. Eu sou a dona desse pedaço. Nesse castelo aqui, só tem a mim. Entendi. E aí, eu quero ser prioridade na vida dele. Eu não quero estar numa mesa de bar com meu parceiro e ele olhando no celular. Eu não quero estar sentada vendo um filme com ele e ele no tablet. Entende? Eu quero sair com ele e ainda que ele tenha olhos para outras mulheres e tal, a gente fale de nós dois. E aí, eu não sei se eu dou essa contrapartida. Às vezes eu acho que eu não trato o cara como prioridade absoluta, como eu exijo ser tratada. E aí, lembrando que relacionamento é uma via de mão dupla, eu acho que eu peco muito no tratamento que eu dou, porque eu venho de um princípio de que você não tem que ceder num relacionamento. Eu pensava isso antes. Você não tem que ceder no relacionamento, vocês têm que se encaixar. Um se amoldar ao outro. Hoje eu já não percebo tanto dessa forma. Hoje eu já vejo como algo que... Porque tem coisas que não são moldáveis, né? Tem coisa que não dá para você encaixar e aí você tem que ceder. Mas nada que seja referente a princípios e valores, por exemplo. Né? Mas se entre meu irmão me pede alguma coisa e o cara com quem eu estou quer que eu faça algo no mesmo horário, pois é, se eu exigir dele que eu tenho que ser rainha, eu vou ter que colocar ele na frente do meu irmão, olha que complicado. E muitas vezes eu não faço isso, mas eu exijo que faça por mim.